Você já reparou que no Brasil, quando alguém poderoso entra numa confusão, ele simplesmente não sai? Pois é, hoje eu quero falar de um caso que escancara exatamente isso e que faz muita gente pensar: isso nunca daria problema para gente comum. O ministro Toffoli já deixou claro que não pretende abrir mão da relatoria da investigação envolvendo o Banco Master. Em resumo, ele não quer sair, e pela lógica atual do STF, se o relator não quer largar o osso, ele continua lá. E aí surge a pergunta óbvia: se ninguém quer sair voluntariamente, como se resolve isso? Em tese, só sobra um caminho: impeachment de ministro do STF. Algo raro, pesado e que ninguém nunca teve coragem de levar até o fim. O governo toparia enfrentar esse desgaste? Difícil saber. Ainda mais sabendo que, se isso acontecesse, o presidente indicaria outro ministro. Muita gente vê isso como trocar 6 por meia dúzia, mas tem quem ache que abrir esse precedente já seria um terremoto institucional. O ponto central é simples: por que alguém insistiria tanto em ficar com um processo desses? Porque quando você controla a narrativa, você controla o ritmo, os limites e até o alcance do estrago. Pode pegar mal pro STF? Pode, mas na cabeça de quem está no centro do furacão, talvez seja melhor segurar o volante do que ser atropelado pelos fatos. Outro detalhe importante: esse não é um caso isolado. Há rumores públicos e reportagens sugerindo que mais gente poderosa pode acabar respingada nessa história. E quando isso acontece, qualquer movimento vira uma reação em cadeia. Se alguém sai forçado, o jogo muda. E aí ninguém sabe quem começa a falar, quem entrega quem e até onde isso vai. Em ambientes assim, o silêncio costuma valer ouro. Agora, tem um ponto curioso que pouca gente comenta: a movimentação financeira envolvendo fundos ligados à família do ministro. Segundo informações divulgadas, um desses fundos foi encerrado e milhões teriam sido enviados para uma offshore em paraíso fiscal. Esses lugares têm uma característica interessante: você não precisa deixar claro quem é o dono final. Tudo legal no papel, mas completamente opaco para quem tenta entender o caminho do dinheiro. É crime? Não necessariamente, mas é no mínimo algo que levanta sobrancelhas, principalmente quando acontece ao mesmo tempo em que uma investigação sensível está em andamento. E não para por aí. Um dos fios dessa meada passa pelo famoso mercado de créditos de carbono, um setor que nos últimos anos virou moda entre políticos, investidores e grandes empresas. A promessa era linda: empresas compensariam suas emissões financiando projetos ambientais. Na prática, começaram a surgir denúncias de projetos fantasmas, áreas irregulares e números que simplesmente não fecham. Teve caso de empresa alegando gerar créditos dentro de áreas indígenas protegidas. Teve token verde surgindo do nada. Teve retorno financeiro absurdo, coisa de milhões por cento. Algo que qualquer investidor experiente sabe que não existe sem distorção. Quando alguém promete ganho milagroso, o alerta deveria tocar imediatamente. Porque mercado sério não entrega mágica, entrega risco calculado. Esse tipo de situação lembra uma velha história do Brasil, quando o governo resolveu pagar por ratos para combater uma praga. Resultado? Começaram a criar ratos só para vender depois. A política saiu pela culatra. O mercado de carbono sofre do mesmo problema. Você tenta transformar algo secundário, difícil de medir e praticamente infinito, em mercadoria. Isso quase sempre gera fraude. E não é só aqui. No mundo inteiro surgem investigações, prisões e escândalos envolvendo créditos de carbono, sempre com o mesmo roteiro: papel bonito, números inflados e impacto ambiental duvidoso. No Brasil, alguns desses projetos estariam ligados diretamente a fundos financeiros que explodiram de rentabilidade, pelo menos no papel. E aí entra a política. Vale lembrar quem pressionou pela aprovação acelerada do mercado de carbono no Congresso. Na época, quem questionava era tratado como atrasado ou negacionista. Hoje, com investigações avançando, a conversa mudou. O que antes era vendido como solução ambiental, agora aparece associado a esquemas, distorções e muito dinheiro girando longe dos holofotes. No fim das contas, o que a gente vê é sempre o mesmo filme: poder, dinheiro, proteção institucional e um sistema que parece feito para nunca responsabilizar quem está no topo.
Para o cidadão comum, fica aquela sensação amarga. Se fosse qualquer outro, o tratamento seria bem diferente. Agora resta observar. Quanto mais pressão, mais rachaduras aparecem. E quando essas rachaduras surgem, ninguém sabe exatamente onde tudo isso vai parar. Se você acha que esse tipo de coisa precisa ser discutida, questionada e exposta, deixa o like, compartilha e se inscreve, porque enquanto muita gente finge que nada acontece, tem coisa grande sendo empurrada para debaixo do tapete.